Este é o Periodontia na Prática. Meu nome é Estela Correia, sou especialista em periodontia e PhD pela Universidade Complutense de Madrid. Bem-vindos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a afiação do instrumento periodontal. O que nós vamos precisar para isso é uma pedra de afiar e um instrumento periodontal. Se você ainda não está habituado a fazer a afiação do seu instrumento, eu vou sugerir para que você treine um pouco em uma caixinha de papelão, mais ou menos do tamanho da sua pedra, ou num dispositivo plástico, como esse aqui, porque aí você vai deixar o seu movimento com mais fluxo, com mais delicadeza. Você vai evitar também deformar o fio do seu instrumento. E assim que você perceber que seu movimento está bem harmônico, aí sim você treina um pouquinho na pedra. O conceito da afiação é o desgaste de uma ou mais faces do instrumento para restabelecer a borda cortante. Normalmente, esse desgaste é realizado na face apical, porque é mais prático, é mais fácil. O movimento de afiação também fica mais fácil e, além disso, a face apical promove uma maior durabilidade do instrumento, que é isso que a gente deseja. A linha que resulta dessa intersecção do plano, que é esse ângulo diedro agudo, é a afiação, que a gente chama de corte ou fio do instrumento. A verificação a gente pode fazer a olho nu, observando a reflexão da luz no fio, ou sentir o corte, por exemplo, numa superfície lisa de plástico. Então, a gente vai sentir se está afiado. O material para afiação, os tipos de pedra, nós vamos abordar em outro vídeo para que não fique tão longo. E a técnica para afiação pode ser sintetizada em 9 etapas que eu vou demonstrar agora. A primeira etapa é o empunhamento da pedra de afiar. Você vai tomar a pedra de afiar com os dedos indicador e médio de um lado e o polegar do outro lado da borda da pedra. Se você quiser um maior controle da pressão, você pode colocar a falange do seu dedo indicador embaixo da pedra. E assim você vai ter um maior controle da pressão que você vai usar na pedra. Se você não quiser, você deixa o indicador aí mesmo. A segunda etapa vai ser você empunhar o instrumento a ser afiado, tá? Você vai empunhar esse instrumento como se fosse uma caneta. Terceira etapa, você vai apoiar esse instrumento na pedra, assim, tá? E você vai empunhar delicadamente, sem fazer força. Só coloca esse instrumento na pedra, verificando apenas esse ângulo, que você vai colocar 90 graus no fio e aí você vai levar um pouquinho para cima, porque o ângulo de afiação vai de 100 a 110 graus. Coloca 90 graus e leva um pouquinho o instrumento. Coloca sempre a parte mais próxima da haste, a borda cortante mais próxima da haste, e aí você vai só colocar aqui, tá? A quinta etapa é você apoiar, você pode apoiar o seu dedo médio na borda da pedra. Para quê? Para você ter um controle desse movimento, para você evitar que você movimente esse instrumento de forma inadequada, e você vai ter esse controle muito bom quando você coloca o dedo médio aqui na borda da pedra. A quinta etapa, então, você colocou o instrumento, apoiou o dedo. A quinta etapa, então, você vai fazer uma pressão suave do instrumento na pedra. Você vai colocar um pouquinho de peso aqui na pedra, observando o ângulo de afiação, 100 a 110. Coloca 90 e gira um pouquinho o instrumento para trás, tá? Com cuidado. A sexta etapa, então, colocamos o instrumento, apoiamos o dedo na pedra. A sexta etapa, então, a gente vai fazer a tração do instrumento. Essa tração é realizada mais ou menos 5 a 6 vezes. Da parte mais próxima da haste
do instrumento até a ponta. Você tem que respeitar a anatomia desse instrumento. Então, esse instrumento aqui, que é uma Grace 1112, eu tenho que girar o instrumento conforme eu vou fazendo a raspagem, tá? A sétima etapa, nós vamos repetir umas 5 ou 6 vezes esse movimento. A oitava etapa, nós vamos verificar o corte desse instrumento. Então, a gente vai pegar o nosso dispositivo de plástico, tem que estar esterilizado, tá? E nós vamos colocar no instrumento para ver se pega. Se pegar, e às vezes até faz barulhinho, se você sentir que tá prendendo o instrumento na superfície plástica, é porque está afiado. A última etapa, a nona, vai ser a eliminação de rebarbas. Normalmente, o que acontece é quando a gente faz uma afiação e a gente vai fazer próximo da haste para a ponta, vai ficar muito pequenininhos rebarbinhas aqui do fio do instrumento, vai ficar nessa pontinha aqui. Então, o que a gente faz? A gente vai colocar a pontinha dessa, ainda apoiando, você pode apoiar com o dedo médio ou com o anelar, você vai colocar a pontinha desse instrumento e vai fazer uma bem de levinho, tá? Para remover essas rebarbas. Por que é importante fazer isso? Essa rebarba aqui, esses micro pedacinhos de aço que ficam aqui na pontinha, elas podem se fixar no cemento do dente, na hora que você estiver fazendo raspagem, e provocar abscesso periodontal. E a gente não quer provocar isso no nosso paciente. Então, a gente remove essa rebarbinha. Para cá. A remoção dessas rebarbas é realizada somente na pontinha do instrumento. O arredondamento, a gente faz um ligeiro arredondamento dessa pontinha. O instrumento periodontal não tem ponta ativa, tá? As curetas específicas, como as Grace, elas têm só um lado do instrumento que tem fio. E é só esse lado que a gente raspa. A gente raspa só com esse lado do dente. Do outro lado, ela não vai conseguir raspar. Então, é só um lado que a gente vai afiar. Eu vou tomar agora um instrumento que a gente chama de universal, que são, por exemplo, as Macau são universais. E elas têm fio dos dois lados, tá? Então, eu tenho que afiar os dois lados do instrumento. Num, eu vou afiar assim. E do outro lado, eu vou girar a minha pedra e vou afiar assim. Do mesma forma, usando meu dedo médio ou meu dedo anular como guia, para eu não ficar girando esse fio do instrumento. Tenta manter também uma linha no meio da sua pedra, tá? Ou próximo à borda, mas tenta deixar essa linha reta, não fazendo uma coisa assim, tá? Não fazendo isso. Essa forma de fazer afiação é uma outra técnica que você deixa a pedra na bancada, tá? Eu acho mais difícil, tá? Porque aí você vai deixar a pedra na bancada e aí você vai ter que olhar qual o fio do seu instrumento e ainda girar ele conforme você vem aqui, você vai fazer quase um S aqui. A empunhadura também, quando você deixa a pedra na bancada, a empunhadura do seu instrumento também é diferente. Mas, como eu disse, a outra técnica que eu seguro a pedra na mão e seguro o instrumento na mão, eu consigo ter uma precisão melhor, observar melhor o fio do meu instrumento e, além disso, eu consigo ter uma noção melhor, uma sensibilidade melhor dos dedos com relação à compressão que eu vou fazer do instrumento na pedra. Outra coisa muito importante é que a gente tem que lubrificar esta pedra para a gente poder fazer a afiação do instrumento. Isso eu vou falar também num outro vídeo, onde eu vou explicar sobre as pedras de afiar, quais são, que tipos existem e como e por que eu tenho que fazer essa lubrificação.
Eu agradeço vocês terem ficado até o final do vídeo e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Obrigada e até a próxima. Não esqueça de curtir, compartilhar e, se puder, comentar também no vídeo. Obrigada.